Paz do Senhor. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está me assistindo, mas estou aqui com mais um devocional diário. E agora será postado somente direto no YouTube e o link no Facebook. Então vamos lá, vamos voltar a estudar a palavra. Deus venha permitir que assim seja, para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu quero ler um versículo aqui, Provérbios 28:13, que diz assim: Quem esconde seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Provérbios 28, versículo 13. Aquele que confessa e abandona o pecado encontra misericórdia, a misericórdia do Senhor. E tem outro versículo também que eu quero ler para a gente conversar neste dia. Aquele está registrado em 1 Coríntios 10, versículo 12. Aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Ou em outra versão, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. E outro versículo que diz assim, versículo 1 João, capítulo 2, versículo 1 diz assim: Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. 1 João 2, 1. Glória a Deus, aleluia. Já posso sentir a presença de Deus aqui neste momento? O Senhor é bom, maravilhoso. O primeiro versículo que eu disse é aquele que esconde seus pecados, ele não prospera. Mas aquele que confessa e abandona o pecado, ele encontra misericórdia. Às vezes, a pessoa, ela busca todos os dias estar firme na presença do Senhor, busca não errar, busca obedecer. Tem pessoas que alguns consideram como fanáticos ou extremos ou exagerados, de tanto que eles buscam fazer o certo ao ponto de, às vezes, deixar de fazer até coisas que não são erradas, não desagradam a Deus, mas de tanto medo de pecar, de errar, de desagradar o Senhor, de entristecer o Espírito Santo. E se cobram demais ao ponto que por qualquer coisinha se frustram. Até diante de algo que às vezes nem é pecado, mas ela considera, e de tanto que quer buscar fazer tudo certinho. E aí as pessoas, quando acontece de enfraquecer e pecar mesmo, transgredir aquilo que às vezes ela mais condena, mais abomina, aquilo que ela dizia e declarava em alto som que não faria, não cometeria, por condenar, por saber que é pecado, por saber que é errado, para essa pessoa vem uma tristeza muito grande, muito grande. Você que tem o Espírito Santo, que já passou por isso, que acabou em algum momento da sua jornada cristã falhando, caindo, desagradando o coração de Deus, tristezando o Espírito Santo, pecando contra Deus e até às vezes contra pessoas, você com certeza sentiu uma tristeza enorme. Quem tem o Espírito Santo, quem busca fazer a vontade do Senhor, ele não peca e fica sem se arrepender ou sem sentir tristeza. Porque se uma pessoa não sente tristeza pelo pecado, algo está errado. Se a pessoa não se sente mal com o pecado, algo está errado. Se a pessoa não ouve mais a voz do Espírito Santo, o corrigindo, não ouve mais a voz do Espírito Santo, falando ali que está triste com ele quando ele está errando, algo está errado. Algo está errado. Então, quando temos o Espírito Santo, se pecamos, nós sentimos uma tristeza, e é uma tristeza muito grande. É uma angústia, uma dor muito grande. E quando a pessoa cai de verdade, ela fica frágil. E o inimigo tenta dizer para ela que ela não pode mais ser cristã, que Deus não vai ouvir ela mais, que Deus não vai perdoar, que para ela não tem jeito mais, que ela perdeu a salvação, que ela não pode mais continuar caminhando, que ela não pode mais falar do Evangelho de Cristo, que ela não pode mais ajudar outras almas, que ela não pode mais ir à igreja,
começa a fazer com que ela sinta vergonha até do próprio Deus. Então essa pessoa, ela sentindo vergonha do próprio Deus, ela fica mais fraca e mais suscetível a cair em outros pecados e outros erros. Então, e aí vem dizer a palavra, né, para aquele que está em pé, olhar para não cair. Porque aquele que diz que não cai, ele já está pecando. Porque aquele que diz que não peca é mentiroso, está fazendo Deus de mentiroso. Deus diz que todos pecaram. E a Bíblia mostra claramente que a carne não é sujeita à lei de Deus, ela é contrária à lei de Deus. Se a gente não buscar estar firme na presença do Senhor, orando, jejuando, né, estar lendo a palavra do Senhor todos os dias, numa constância, a pessoa cai, a pessoa se enfraquece, ela pode cair diante de uma adversidade, ela ser tentada de tal forma que aquela tentação, se ela estivesse em pé, não seria tão forte quanto ela estando fraca. E aí o que acontece? A pessoa acha que não vai cair, mas vai e cai. Porque achava que era autossuficiente, porque às vezes pensamos que pela nossa própria força, pelo nosso próprio conhecimento, podemos dizer não ao pecado ou ao erro, mas não. A gente precisa da misericórdia do Senhor, da graça do Senhor. Sem Jesus nada podemos fazer. Nós precisamos estar firmes no Senhor e segurando na mão dele, porque só ele pode nos ajudar a resistir à tentação, só com ele. E isso é necessário que o nosso espírito esteja fortalecido, porque quem vai vencer é aquele que a gente mais alimenta. E às vezes a adversidade pode te atrapalhar. As tribulações, as angústias, coisas que você carrega por muito tempo, pode fazer com que você se enfraqueça em algum tempo. E nesse momento que você se enfraquece, se você não dá um jeito de se fortalecer o mais rápido possível, o inimigo pode lançar dardos inflamados para que você venha cair, pecar, desagradar a Deus. E depois ele tentar te colocar que você não tem mais valor para Deus, que você não pode continuar. E aí, você e eu, como conhecedores da palavra, do amor, da misericórdia do Senhor, que é aquele que perdoa, sabemos na Bíblia diz que temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Meus filhinhos, não pequeis. Deus não quer que nós pecamos, porque o salário do pecado é a morte. O pecado nos afasta de Deus. Então, se pecarmos, temos que confessar nosso pecado, abandonar e vamos encontrar a misericórdia do Senhor. E aí, nós vamos, conseguir voltar a ter comunhão e intimidade com o Senhor. Então, se já aconteceu isso com você, se fortaleça, se restaura. Não deixe que o inimigo consiga te colocar vergonha ao ponto de você não orar, não buscar mais a face de Deus e se afastar de vez de Deus, porque é isso que o inimigo quer. E aí, não se autocobre demais ao ponto de se angustiar por medo de errar. Pelo contrário, para quem tem muito medo de errar, é mais fácil de errar. Então não tenha medo de errar, pelo contrário. Busque seguir todos os conselhos da palavra do Senhor, que você vai conseguir vencer todas as tentações. Vai ser algo natural, automático na sua vida. Você não precisa ficar desesperado porque os nossos pensamentos influenciam nas nossas ações, nas nossas atitudes e nas nossas emoções, nos nossos sentimentos. Então devemos renovar a nossa mente com a palavra do Senhor. Seguir os conselhos do Senhor para não cairmos, não precisamos ficar desesperados com medo. Nós devemos apenas buscar andar em integridade, buscar andar de acordo com os mandamentos do Senhor e confiando que o Senhor está cuidando. Todo dia faça uma oração, pedindo ao Senhor graça, pedindo ao Senhor misericórdia, pedindo ao Senhor para que Ele te ajude, para que você permaneça firme, para que você resista às tentações daquele dia. Repreenda todo dado inflamado do inimigo que vier à sua mente. Se você estiver fraco, tome mais cuidado ainda. Ore mais, jejue, busque a palavra. Se for numa igreja, busque uma igreja que ore bastante para que você possa se disciplinar na oração. Se você não tiver força sozinho, junte com pessoas que vão orar junto com você. E confie em Deus, na sua palavra, que o Senhor não te deixa, não te desampara, você não está sozinho. E Deus não te dá nenhuma tentação que você não possa resistir, tá bom? Então, essa é a palavra que eu tinha. Mas se cair, por favor, não vá para o braço do diabo, não vá para o mundo. Se cair, dê um jeito de se levantar.
buscar a ira do homem, mas a vontade de Deus. Peça ajuda para Deus. Não fuja de Deus. Pelo contrário, Deus quer que você vá até Ele, aproxime dele e peça socorro e ajuda e peça perdão. Reconheça seu erro, abandone, não cometa mais, que você vai alcançar a misericórdia do Senhor. Poderá viver coisas grandes e novas na presença do Senhor. Que Deus te abençoe.